Agora para a meditação na palavra, coisa boa. Nós temos meditado no tema sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Na providência de Deus, nós falamos lá em Lucas capítulo 21, no sermão escatológico, há alguns finais de semana. Vimos também há pouco tempo atrás o sinal do Evangelho quanto à expansão, a propagação do Evangelho. Isso é um sinal evidente, enquanto o último eleito não for alcançado, o Senhor Jesus não voltará. E, de maneira concomitante, nós temos visto aqui em Pedro, 2 Pedro, se você tem acompanhado, se você tem vindo ou acompanhado pelo YouTube, você percebe que a tônica de 2 Pedro, a partir do capítulo 2, sobretudo, o capítulo 3, de maneira mais especial, também tem tocado muito na questão da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero trazer mais uma vez esse assunto à tona, e nós vamos investigar o capítulo 25 de Mateus, uma parábola que está bem no início deste capítulo. Eu queria convidá-lo, você possa abrir nesse texto sagrado, e já com coração quebrantado e com o desejo de que o Senhor fale ao seu coração. Conhecer-te eu quero mais, não foi? Nós cantamos ainda há pouco isso. Eu quero conhecer mais, Senhor. Isso se revela por meio da palavra. Como conhecer o Senhor Jesus Cristo? Nós cantamos, não é? Eu quero te conhecer mais, mas agora é o momento de pararmos. Agora é o momento de parar e ouvir a voz do Senhor por meio da Escritura Sagrada. Mateus capítulo 25, nós vamos ver os 12 primeiros versículos que diz respeito a essa parábola das 10 virgens. Vamos ler. Então, os irmãos encontraram, você que está em casa também, pode procurar sua Bíblia e acompanhar essa leitura com a gente. Amém? Podemos começar essa leitura? Diz o seguinte, palavra de Deus. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para o comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vamos orar. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós estamos tão felizes, Pai, por estarmos na Tua presença, na Tua casa. A Tua graça é melhor do que a vida. Deus amado, essa é mais uma oportunidade que temos de acendermos as nossas lâmpadas, as nossas tochas, ouvindo o Evangelho. Que o Senhor aqueça o nosso coração, que Ele possa pegar fogo nessa noite, Pai. Que a nossa mente venha a ser despertada. Faz algo novo em nosso meio, não pelas novidades, mas por meio da Tua antiga e velha palavra, que é sempre atual e poderosa, para salvar pecadores, para inquietar corações, para transformar a vida. Queremos aprender a Te amar. Por meio da Tua palavra revelada, nós conseguimos Te amar mais, Pai, se atentamente ouvirmos a Tua voz e obedecermos. Que seja o desejo do nosso coração, Pai. Mas precisamos tanto, desesperadamente, do auxílio do Teu Espírito Santo, porque sem Ele nada podemos fazer. Poderia pregar aqui, Senhor, até meia-noite. Poderíamos fazer uma conferência ou um avivamento tal qual foi na igreja moraviana
mais de 100 anos em um culto, em oração, mas se o teu Espírito não agir, seria vão. Oh Deus, mas eu creio no poder do teu Espírito para me transformar, para transformar os que estão ouvindo e aqueles que haverão de ouvir, de escutar essa palavra, Senhor, pelo canal do YouTube. Em nome de Jesus. Amém. Você já notou que nem tudo aquilo que temos de fazer, de fato, conseguimos? Se planeja e não executa, se sonha, mas não se realiza, precisa, mas não faz. Eu me identifico com isso. Eu não quero te constranger para dizer assim, se você se identifica também, diga amém. Seria o melhor, misericórdia. Eu não estou falando de coisas que nós deixamos de fazer por contratempos, porque fomos impedidos por força maior, como por exemplo pela pandemia. Tantas coisas deixamos de fazer nesses últimos meses devido a essa catástrofe, essa epidemia. Eu estou falando de coisas executáveis, de tarefas que podem ser atingidas, metas que podem ser alcançadas, mas que nós não conseguimos fazer por bobeira nossa, por responsabilidade nossa. Deixamos para lá, ou porque está em cima da hora, e a gente não tem mais como fazer e entregamos os pontos. Eu estou falando de procrastinação. O quê? Procrastinação. Você já ouviu falar essa palavra? Palavra feia, não é? Mas tem muito a ver com a gente. Diz respeito a essa maldita mania que nós temos de adiarmos as nossas tarefas, de deixarmos para depois, como se nós fôssemos donos do amanhã e há uma ilusão do procrastinador pensando que sempre haverá tempo para fazermos aquilo que nós deixamos para depois. Mas você sabe que não funciona assim, não é? Você sabe, nunca dá certo. Ou raramente dá certo. Essa história que nós acabamos de ler tem a ver com a procrastinação, porque diz respeito a uma tarefa, a algo que deveria ser feito, mas que foi deixado para depois. Eu estou falando de 10 jovens, essa história conta a história de jovens virgens que foram convidadas para um casamento. E dentre essas 10, 5 delas foram prudentes e 5 foram procrastinadoras, imprudentes, deixaram para cima da hora. E o resultado? O pior possível. Vamos olhar esse texto. Quero ver 3 partes com vocês. Primeira delas, é uma história, é uma parábola, então é um tipo de recurso que o Senhor Jesus utilizava dentro da sabedoria já do Antigo Testamento para trazer uma verdade que surge de dentro de uma história fictícia, mas que é plausível, que não é uma alegoria, algo que é difícil ou distante. Trata de personagens que a gente pode facilmente se identificar e de eventos que são comuns a nós, como por exemplo, nós iremos ver um evento que diz respeito a um casamento. Claro que dentro de um contexto cultural diferente, e a gente vai explicar tudo isso. Mateus deve ficar atento se ele quiser fazer um casamento aos moldes aí do judaísmo do primeiro século, ou Daniel de repente. Mas vamos ver. A primeira coisa que eu quero ver com vocês é o anúncio da festa e o perfil dos participantes. Parábola das 10 virgens. O pastor, o senhor falou sobre isso, ilustrou hoje pela manhã no nosso estudo. O anúncio da festa e o perfil dos participantes. Primeira parte. Segunda parte dessa história vai nos mostrar a demora prevista e a chegada anunciada. E, finalmente, a honra e a recompensa, a desonra e a vergonha. Vamos para uma primeira parte, o anúncio da festa e o perfil dos participantes. Vamos ver. Esta é uma série de parábolas que tratam sobre a consumação do reino. Isso tem sido trazido à tona por causa de uma pergunta dos discípulos lá no início do capítulo 24 de Mateus. Eles olham para o templo suntuoso e Jesus fala acerca da destruição daquele templo, o templo de Jerusalém. E aquilo deixa os discípulos assim bem curiosos, chocados,
E eles fazem uma pergunta que vai suscitar toda essa resposta que nós estamos aqui já no capítulo 25 de Mateus, e é um desdobramento dessa pergunta no início do capítulo 24. Qual era a pergunta? No verso 3, especialmente do capítulo 24, diz assim: dize-nos os discípulos, quando sucederão estas coisas? Que coisas? O fim dos séculos e a destruição iminente do templo. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Nós vimos aqui sobre os sinais. Se você não viu, clica lá depois no YouTube, você vai rever essa exposição. Então, a partir daí, Jesus começa a discorrer sobre essas duas perguntas, falando de sinais alusivos a 2 episódios. Havia um cumprimento mais imediato. Ele estava falando da destruição do templo que ocorreria com Tito lá no ano 70 depois de Cristo, né? O general Tito, que depois se tornou imperador de Roma. E ele também tem um desdobramento, um cumprimento futuro, que é a consumação dos séculos. 2 eventos distintos, mas igualmente catastróficos, embora em proporção bem maior para o segundo episódio. Eles são distintos, similares em algum ponto, mas é claro que quando se trata do fim dos tempos, o final dos séculos, se você viu a escola bíblica dominical, né, viu que lá em 2 Pedro, no capítulo 3, né, vai falar de uma catástrofe terrível, os céus derretendo, aquela coisa, né, tenebrosa. Há um cumprimento nesses 2 aspectos. Obviamente que há questões difíceis de se interpretar, como o pastor Flauber falou. Não é arriscado interpretarmos esse tipo de texto de maneira literal. Estou falando desse texto alusivo a 2 Pedro, capítulo 3, e algumas passagens aqui de capítulo 24 e 25 de Mateus. Contudo, a verdade absoluta, a palavra de Deus não passará. E o que estamos vendo hoje, essa terra passará por uma grande catástrofe. Novos céus e nova terra virão. Os ímpios serão destruídos e os piedosos serão preservados pela misericórdia de Deus. Então, aqui ele está falando de um reino consumado. E por que isso é importante a gente pensar? Olha o que diz o verso 1. Diz assim: o reino dos céus será semelhante a... Está falando do futuro, percebeu? É fácil isso, né? O reino do céu será semelhante a... E aí ele vai discorrer essa parábola. E aí, no capítulo 13 de Mateus, ele vai falar sobre a realidade do reino presente, o reino que já chegou. Aí lá no capítulo 13, as duas parábolas, por exemplo, o grão de mostarda vai começar assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. É semelhante, o reino dos céus é assim. E lá no verso 44 ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. É a realidade do reino, o reino que chega no capítulo 13 de Mateus, e esse reino que haverá de ser consumado no capítulo 25. Será assim, o reino de Deus será semelhante a isso, entende? Então é necessário a gente compreender dessa forma. Isso mostra o aspecto futuro, a consumação desse reino, a plenitude do reino de Deus. O reino de Deus já está presente no nosso coração, não é comida nem bebida, mas paz e alegria no Espírito Santo. Mas esse reino será... havia um acompanhamento para a casa do noivo. Olha como era interessante. Havia um percurso, um cortejo nupcial. O noivo saía da sua casa e ia para a casa da noiva. Né? E quando ele saía para a casa da noiva, os melhores amigos estavam junto com ele e tal, as amigas da noiva iam para lá, e quando chegava lá, esse noivo entrava na casa, e aí tinha uma questão cerimonial também lá, e isso tendia a demorar um pouco. Enquanto isso, os convidados ou os melhores amigos, eles aguardavam, porque quando o noivo saísse era imprevisível quanto tempo ia demorar. É como Mateus noivou aí. Hoje eu vou falar muito em Mateus. Obrigado, Mateus, ter noivado essa semana. Então, como Mateus tivesse entrado na casa lá da sua noiva, para entrar, às vezes já é difícil, para sair ainda mais, para ir para o casamento, né? Então, eles estavam lá, então era imprevisível. Era algo certo, era algo contratual aos moldes lá desta época. E aí o pessoal ficava esperando, para quando ele saísse, agora com a noiva, e voltasse para a sua casa, eles iam fazer esse cortejo nupcial. Então tinha essa questão cultural, essa cerimônia. E é interessante a gente notar uma coisa, que a ênfase
A gente vai ver alguns personagens, a gente vai perceber algumas coisas nessa parábola, e você vai notar que não há uma citação direta à noiva. Ué, cadê a noiva? Como pode ter um casamento sem noiva? Não pode. E isso aqui tem uma explicação interessante, porque essa parábola não diz respeito às bodas do cordeiro. Essa parábola ela não está tratando diretamente sobre essa questão, ela não se debruça sobre este assunto. A ênfase aqui não é essa. Perceba, então o reino do céu será semelhante a que é um casamento? Não. Há 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Percebe? Eu não estava falando aqui, o reino de Deus o reino dos céus é semelhante a um casamento. A gente viu isso, observa isso em outra parábola, mas não aqui. A ênfase não é esta, tá bom? Por isso não há uma citação direta à noiva, mas é verdade que a noiva está inserida aqui nesse contexto, tá bom? Só para que a gente tenha consiga entender melhor essa passagem. Na casa do noivo, da noiva acontecia todo o cerimonial, se estendia, e aí tinha essa história das 10 virgens, que eram 10 moças, amigas da noiva, e a gente pode chamá-las de damas de honra, né? As amigas chegadas, então elas tinham esse privilégio, esta honra de acompanhar nesse cortejo nupcial a sua amiga que estava se despedindo da solteirice e agora começando uma vida a dois. Diz aí que elas estavam com lâmpadas. E que lâmpadas são essas? Aí a gente pode entender melhor como tochas. Eram tochas, né? Pegadas tinham um cabo, um suporte, e havia uma tocha, e em cima dessa tocha havia um copo de bronze, e tinha, né, panos que deveriam ser encharcados em óleo ou azeite, e aí eles eram acendidos, e aí fazia aquela chama. Então é muito melhor para nós entendermos essa realidade dessa lâmpada aqui, são tochas. Então eles acompanham, não era algo discreto, pequenininho, que nem uma senha de casamento, né? Se a gente der bobeira, nós esquecemos a senha, e cadê a prova que eu fui convidado para esse tal casamento, né? O convite da época era muito grande, era notável. Eram essas tochas. Então, essa tocha era um sinal de honra de alguém que fazia parte daquela festa, alguém que integrava de alguma maneira a vida daquele casal, especialmente a da noiva. E era imprescindível para isso. A importância da tocha, ela presumia-se que os que não tinham tocha fossem arruaceiros, penetras ou até mesmo bandidos. Veja a importância. Olha o que acontecia. Era à noite, né? Então, por si só, o fato de estar escuro, muita coisa pode acontecer. Então, todo mundo via aquele cortejo e tal. Quando saía aquele cortejo nupcial, o pessoal escutava e dizia: opa, tem festa onde? Eu vou para essa festa agora. Então, muita gente entrava dentro daquela procissão nupcial, e muita gente que não era conhecida, e ali tinha gente arruaceiro, tinha ladrão, e tinha gente que não tinha sido convidada. Então era uma questão de segurança para o próprio noivo e para a noiva, e uma questão de segurança para os próprios convidados. Gente, mais ou menos é isso que está acontecendo aqui. A imagem ilustrada pelo Senhor Jesus é esta. E aqui eu queria ver com vocês a atitude das virgens, né? Diz aí no verso 3 e 4 que as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, haviam 10 virgens, e aí vai haver uma distinção entre estas. As nécias tomavam as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Isso é muito importante. Veja, estas 10, isso é muito claro, muito direto aqui na parábola, dá para a gente entender tranquilamente. Elas foram convidadas, elas sabiam que ia ter essa festa, então elas pegaram aquela lâmpada, e as nécias, as imprudentes, nem se preocuparam. E aquela chama, somente com um mergulho no azeite ou no óleo, duraria em torno de 15 minutos. Ou seja, era muito rápido. Não tinha lanterna no celular, né? Não tem essas lâmpadas aí de LED, que a gente pode colocar uma bateriazinha ou uma pilha alcalina. Não, 15 minutos. Por isso a necessidade de ter um conteúdo de óleo extra num recipiente que elas costumavam levar, e que 5 estavam bem preparadas e 5 despreparadas. Quando você prepara a lista de casamento, você espera que todo mundo vá?
mas quase certo que alguém vai faltar, não é? Por exemplo, quando você faz aquela lista, você às vezes convida alguém por consideração. É difícil essa pessoa aí. Você sabe talvez que ela vai estar trabalhando, ou ela está impossibilitada de ir por algum motivo, mas por uma questão de honra, você manda o convite. Nesses dias, né, amigos nossos lá de Recife, final de 2018, mandaram mensagem para a gente, e disseram, o casal disse, nós queremos que você participe do nosso casamento, nós íamos para Campina Grande, é época de fim de ano, igreja, não tem muito tempo para a gente sair, e ficou aquele aperto todo, e ela meio que entendia que nós não íamos, mas assim, ela mandou uma mensagem de texto, e assim, nós estamos mandando um convite para vocês, entenderemos se vocês não puderem vir, tal. Eu entendi, ela não estava me expulsando, né? Mas ela entendia o contexto e a situação e não queria nos constranger pelo fato de nós não podermos ir à festa. Tem gente que é por pura consideração. Tem aquele que você chama porque o seu noivo diz assim, coloque fulano. Você olha assim, diz, vamos lá, vamos torcer para ele não ir. Manda o presente e fica por lá. Faça isso não, meus irmãos. Contratempos podem acontecer, distância geográfica, data ruim para a pessoa. Tem gente que vai faltar nessa festa. Você não percebe isso não? Quando você chega numa festa de casamento e vê aquelas cadeiras vazias, mesas sem nada, não é? Você diz assim, ixi, como faltou gente nesse casamento. Geralmente a gente faz essa análise, né? Quando nós chegamos a uma festa desse tipo. As insensatas pegaram suas candeias, elas pegaram as suas tochas, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilha, juntamente com suas candeias. 15 minutinhos de fogo, e tudo se apagaria. Perceba que era céu aberto, era um cortejo, imagine só, 15 minutinhos de fogo, e também o vento poderia estar fazendo lá nas noites, né? E todo aquele aperreio todo, o fato era que era muito fácil, tudo aquilo se acabar e virar fumaça. Eu passei um tempo com um problema no carro, num medidor de combustível. Problema isso, não é? E aí a gente sempre tinha que encher o tanque. Mas nem sempre é possível encher o tanque. Você viu quanto está o preço da gasolina, não é? E muitas vezes eu ficava aquela coisa que o homem tem, dizia assim, não, vai dar tudo certo, e passar um ar de tranquilidade para a esposa. Érico, não vai faltar gasolina não, dizia Raquel, eu conheço o carro. Estou no prego, e agora? É arriscado demais andar faltando combustível. Você já ouviu falar em pane seca no avião? Você lembra da tragédia com a Chapecoense? Qual foi o problema ali? Pane seca. Não havia combustível. Ou seja, a falta de combustível pode fazer eu passar um mico aqui na esquina, como também pode ocasionar uma tragédia, como foi nesse caso citado agora. É problema. Você consegue desenhar, você consegue prever que nem todo mundo vai para essa festa, que a coisa vai ficar feia para estas imprudentes aqui, vai ficar assim. Eis aqui, meus irmãos, a festa é anunciada. O reino de Deus anunciado. Pessoas são convidadas a fazer parte dessa festa. E vamos para uma segunda parte. A demora prevista e a chegada anunciada. Essas verdades nós vamos ver de maneira mais clara dos versos 5 ao 10. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Ou seja, o noivo ao chegar na festa, na casa da noiva, já era de se esperar uma certa demora. Já era de se esperar. Outras parábolas que apontam para uma certa demora do noivo já trazia essa ideia. O próprio Senhor Jesus advertindo os discípulos que isso poderia acontecer. E aqui tinha que se acertar detalhes, como eu falei para vocês, lá na casa do pai da noiva, e algo que aquelas pessoas já tinham um certo entendimento como funcionava.
E aqui nós podemos perceber que essa parábola, juntamente com outras parábolas aqui no capítulo 25, ela tenciona não trazer uma espécie de especulação. O pastor Flauber também falou sobre isso nesta manhã. Tantas pessoas, não é, líderes e igrejas e religiões acabam marcando uma iminente volta do Senhor Jesus Cristo e sabemos que é um grande equívoco e é errado fazer isso. Então, o propósito dessa parábola não é trazer uma espécie de especulação acerca da data. E eu já tenho falado isto quando nós temos tocado em outras ocasiões sobre este assunto. A questão aqui não se diz respeito à data, não é especulação, mas a preparação. Porque como é bom alguém estar preparado, não é? Preparado para fazer aquela prova amanhã. Você está aqui na igreja tranquilo, se você não estiver preparado, você está com a cabeça lá nos cálculos, não é? É bom estar preparado. Era uma demora certa. No capítulo 24 do próprio livro de Mateus, no verso 42, olha o que diz aí, para a gente ter uma ideia de como isso já era esperado. E olha a linguagem, como ela se adequa à linguagem do capítulo 25. Aqui nós estamos na parábola da figueira, tá bom? Aí diz no verso 42... Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Já é um prenúncio aí de que isso poderia demorar. Olha o que diz agora no nosso texto original, capítulo 25, no verso parte B. Foram todas tomadas de sono e adormeceram. O que é que está acontecendo? Estes amigos do noivo, amigas da noiva, damas de honra, foram para a casa da noiva juntamente com o noivo. Só que devido à demora, ao que a gente pode entender que elas voltam para a casa da noiva, pode ser essa explicação, e elas acabam ali adormecendo por causa da demora. Elas voltam, e quando elas voltam, estão esperando, mas foram todas tomadas de sono, e elas acabam dormindo. É como se elas começassem a cochilar. Sabe aquela coisa, você está lutando contra o sono, assim, às vezes no culto, né? Você, eita, o pastor está vendo, aí você, né? Não finja que está orando, não, né? Mas você começa cochilando, lutando contra o sono. Heitor, né? Eu vou falar de Heitor de novo, né? Heitor fica lutando contra o sono assim, não se entrega, falta que nem Tom e Jerry, né? Já viu aquele episódio que coloca os palitinhos assim, fui longe, né? Fui longe. E aí elas estão cochilando e de repente elas se entregam ao sono. E é interessante que essas moças não são repreendidas. Tanto as nécias quanto as prudentes, elas acabam caindo no sono. Esse não é o ponto, elas não são repreendidas. É importante a gente ressaltar isto, porque as prudentes, elas estavam, obviamente, preparadas. Aí, quando no verso 6, elas estão lá num sono bem bom, de repente, o alarme do celular, no volume máximo. À meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Um grito, todos poderiam ouvir. Todo vilarejo deveria perceber que ali estava acontecendo um casamento. Quando o noivo sai da casa da noiva, em cortejo, certamente um vai à frente e começa a gritar, eis o noivo, ele sai, ele está vindo. Aí aquele alvoroço todo, as amigas da noiva se levantam, retocam a maquiagem ali, ajeitam o cabelo, diz, mulher, eu estou bem, enfim, e correm lá. À meia-noite, o noivo sai, agora acompanhado com a sua noiva, para trazê-la para a sua casa. A grande hora chegou. Aí no verso 7 diz assim, então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As nossas lâmpadas estão se apagando. Aqui começa mais um drama. Imagine só. Elas se acordam no susto, as 5 pegam as suas tochas e elas têm a sua reserva de azeite e as outras começam a olhar com o olhão assim para o azeite das amigas e começam a dizer, olha, minha tocha vai se apagar. Me arruma aí um azeitezinho para que eu possa chegar e completar esse cortejo nupcial. Não há isqueiro, não tem como ligar.
problema aqui, sabe qual é, irmãos? Grande drama que nós percebemos aqui, a procrastinação. O dormir foi normal, não há repreensão. Mas o problema aqui não foi o sono, o cochilo, mas o que elas fizeram antes de dormir. Elas não podiam dormir. As nécias não poderiam dormir antes de resolver aquilo que tinham de resolver, porque sabiam que no ato da meia-noite, a qualquer momento, o noivo poderia sair da casa da noiva, e elas deveriam estar de prontidão, elas deveriam ter mais nenhuma preocupação, a não ser aproveitar o cortejo, e aproveitar a festa, e aproveitar o momento. Elas dormiram quando não podiam ter dormido, cochilaram no momento errado, procrastinaram. Sabe o que é dormir? Quando você tem um trabalho para fazer, um seminário para entregar, para apresentar amanhã de manhã, na manhã seguinte. Você sabe que não estudou e que vai se complicar no outro dia. Aí tem um momento da decisão, não é? Aquele momento da decisão, não sei se é 9, 9h30, 10, 10h30, 11, 11h30, 12, 12h30, 1, 1h30. Aquele momento que você tem que parar e dizer assim, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que me empenhar. E eu só vou parar quando eu terminar esse bendito trabalho, ou quando eu estudar tudo que tiver de ser estudado, ou terminar esse projeto que precisa ser apresentado no trabalho. Mas eu me nego a dormir. Aconteça o que acontecer, pega Coca-Cola, pega café, pega não sei o que lá. Vamos lá, escuta rock, bota no fone de ouvido, seja lá o que for. Eu não posso dormir. Ou então, na hora da decisão, 9, 9h30, 10, 10h30, 11h30, seja lá que hora for. Você diz assim, sabe de uma coisa? Eu vou dormir. Amanhã a gente vê o que é que acontece. O professor pode esquecer o seminário. Ele pode sofrer um pequeno acidente doméstico, não é desejando a morte. Pode acontecer qualquer coisa. Vai que dá certo. E a gente mergulha na cama, e seja o que Deus quiser. E quando a gente acorda no outro dia, se depara com a realidade nua e crua, que você vai ter que enfrentar aquela situação. Não tem mais o que fazer. Eu estava lendo um livro, estou lendo um livro sobre procrastinação. Se eu não procrastinar, eu vou terminar de ler. Deu para entender o trocadilho? E, assim, a autora ela vai dizer o seguinte, que diante dessa dificuldade, desse atraso, dessa lentidão, de completarmos as nossas tarefas, de um desafio muito grande, algo que nós temos de cumprir e que pela proximidade a gente pode reagir de pelo menos duas maneiras. Ela vai dizer que a primeira delas, o procrastinador, o cérebro pode reagir por pressão psicológica. Eu me vi tanto nesse negócio, sabe? Quando aquela situação se aproxima, a data vai chegando, o cérebro tem um dispositivo, ele desperta. Sob pressão ele começa a funcionar rapidamente e ele vai precisar cumprir aquela demanda. Uma parte do cérebro é ativado e reage como uma espécie, nas palavras dela, uma espécie de monstro do pântano. Você já passou por isso? O nome dessa autora é Lilian Soares. Ela vai dizer o seguinte: a possibilidade de ser penalizado de alguma forma impacta tão profundamente o cérebro que tudo que vinha sendo adiado há dias ou meses tem que ser resolvido às pressas, com o sacrifício de noites de sono, passeios de fim de semana e garrafas de café. É a pressão psicológica. É o momento aqui do monstro do pântano. É a primeira coisa. E eu estava me vendo nisso aqui, eu conversei com a Raquel, estava vendo a Raquel, eu sou meio assim. Quando a data vai chegando, sabe, aí alguma coisa desperta em mim, eu corro atrás do prejuízo, me acabo todinho para dar de conta. É desgastante essa vida, viu, pastor? Ore por mim. Mas aí Lilian vai dizer assim, mas para esses ainda há esperança, porque pelo menos eles têm uma iniciativa de correr atrás do prejuízo, porque ela vai dizer que há um segundo tipo de pessoa, um segundo tipo de gente, que diante da procrastinação, diante de uma situação
que ela é desafiada e sabe que precisa de uma grande demanda de serviço, elas não têm estímulo algum, elas não respondem a esse estímulo, ou elas respondem de maneira negativa. Elas se adequam à pressão. E ela vai dizer que estudos comprovam que deixar as coisas inacabadas favorece a inépcia e a indolência. E ela vai dizer que há um mecanismo no cérebro que é adaptado, que é ativado, que faz com que você reaja à pressão. Não reaja, melhor dizendo. É uma espécie de recompensa do cérebro. Já percebeu um negócio desse? Algumas pessoas, elas agem de maneira ativa, sob pressão, e outras pessoas vão dizer assim, não vale a pena fazer. Eu não tenho capacidade, eu não tenho condições, não tenho tempo, não tenho isso, nem aquilo, eu estou entregue ao cansaço, isso acontece, então vai haver essa recompensa. Obviamente, isso é uma análise neurocientífica, mas que é interessante, plausível. Gente, imagine só, o seminário está lá para ser apresentado, e você sabe que não dormiu, ou então você sabe que não pode dormir, ou então você entrega os pontos de uma vez. Sabe de uma coisa? Eu não vou conseguir mesmo. Quem sabe o professor, de maneira misericordiosa, dê outro prazo para a gente. Ou então ele diz assim, os meus colegas vão me ajudar. E olha no seu grupo do WhatsApp, fulano, nunca me deixa na mão, eles vão me ajudar nessa tarefa. Não vai não. Esse foi justamente o pensamento dessas virgens nécias. Elas pensavam que poderiam obter a ajuda dessas colegas, dessas amigas. Mas olha o que diz o verso 9. O verso 9 diz, mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e compraiam. Na verdade, elas receberam certamente todo o auxílio que precisavam antes de dormir, antes da meia-noite, antes do cochilo. Quem sabe lá elas tinham conversado, tinham tomado roupa emprestada, maquiagem, tinham trocado favores, mas agora não. Agora não é tempo. Você quer azeite? Eu não posso te dar. Sabe por quê? Porque senão vai faltar para mim e para você. Nem eu entro, nem você entra na festa. Há um tempo em que nós podemos ajudar os outros. Há um tempo, irmãos, em que nós, enquanto igreja, podemos segurar na sua mão. Há um tempo, enquanto discipulador, alguém pode abraçar o discípulo e caminhar 1 légua, 2 léguas. Há um tempo, enquanto pastor, a gente pode ajudar você. Há um tempo que, enquanto irmãos e amigos, irmãos na fé, podemos ajudar e abraçar uns aos outros. Mas haverá um tempo, irmãos, no qual nós não vamos poder ajudar uns aos outros, porque o tempo chegará ao fim. Esse é o tempo de ajuda, de auxílio. Quando a gente vê aqui essa questão delas dormirem, essa questão do sono, é interessante porque nós podemos fazer uma analogia, né? A gente pode entender que esse sono pode remeter à questão da própria morte. Muitas vezes a Bíblia vai dizer que alguém dormiu no Senhor, diz respeito à morte, e faz todo sentido. Perceba, veja, depois que se acorda, vem a morte, e depois que nós somos chamados da morte, agora ressurretos, não é mais tempo de correr atrás do prejuízo, não é mais tempo de correr atrás da espiritualidade perdida, ou da comunhão perdida, não é mais tempo de confessar pecados, ou de perdoar os seus ofensores, ou de pedir perdão. Não haverá mais tempo, game over, final, corrida. É só o momento de pegar a sua tocha e vir para o cortejo nupcial. Alguns dizem que essa tocha simboliza o Espírito Santo, outros a graça, mas de maneira geral, eu gostei muito do que um pastor exponente esse texto falou. De maneira geral, a gente pode aplicar isso à nossa própria vida. É a nossa vida que deve estar acesa diante de Deus. Não haverá mais tempo, chegará um tempo em que não haverá mais tempo. Hoje você pode ser amparado pelo auxílio da igreja, dos irmãos. Você tem os recursos, você tem cultos, você tem a própria Escritura Sagrada.
Mas chegará um tempo que você não vai ter mais o que fazer, é somente apresentar as suas obras diante de Deus. Ou você acha que o pastor Flauber vai entrar de Kombi no céu, com a Kombi cheia, lotada? Entrem comigo, vamos pegar essa carona. Vocês acham, meninos, que vocês vão entrar juntamente com o pai de vocês no céu? Não. Não. Heitor não vai poder entrar comigo, Raquel também não. Por mais que amemos os irmãos, nós não vamos poder fazer nada por vocês. Eu não posso dar o meu azeite para vocês, nem vocês me ajudarem. Esse é o tempo, essa é a hora. Mas depois que dormirmos e acordarmos, não haverá mais tempo para absolutamente nada. Ou você segue preparado, você usa o azeite que você adquiriu, ou então você está como uma tocha seca na escuridão. Mas essas virgens prudentes, elas dão um auxílio último a estas. Olha o que elas dizem no verso 9, parte B. Ide antes aos que o vendem e comprai. Sabe aquele último conselho daquele amigo mais chegado que o irmão? Olha, eu não posso fazer nada por você, mas eu sei onde se oferece isso. Eu sei onde se oferece. Eu sei onde você pode adquirir. E aí elas tentam, apressadas ali, elas não podem dar do seu próprio azeite, mas ide, vão, é uma ordem, vocês podem ir, como se estimulassem, correndo, vão correndo, tira esse salto, corram para lá logo. Deixe todo o empecilho, qualquer coisa que esteja assediando vocês, corram, 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 vocês podem achar ainda. E elas saem, certamente, apressadas, para tentar adquirir este azeite que lhes falta, tão importante. E a Bíblia diz, irmãos, que nós podemos adquirir, ainda há tempo. Isaías 55, se você abrir esse texto, Isaías 55. A graça oferecida gratuitamente aqui. Ah, todos vós o que tendes sede, vinde às águas. E vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. É um convite bendito. Venham comprar vinho e leite, sem dinheiro e sem preço. É por pura graça. Vocês podem comprar, vocês podem adquirir, corram. Tem sido oferecido aqui há tantos e tantos domingos, gratuitamente, deste pão vivo. Você recebe na sua casa, através das lives, das suas devocionais, da oração, do grupo familiar. Venham, este é o último auxílio que essas virgens podem dar. Vocês podem ir aos que vendem e comprem. Vocês podem fazer isso ainda. O comentarista bíblico Michael Henry, ele diz o seguinte: aqueles que têm mais graça, não têm graça de sobra. Tudo que nós temos mal é suficiente para nós mesmos, para que nos apresentemos diante de Deus. Os melhores precisam tomar emprestado de Cristo, mas não tem nada para emprestar a nenhum dos seus companheiros. Aqueles que têm mais graça, vejam na igreja, aqueles que têm mais graça na igreja, eles não têm graça de sobra. A cada um. Assim como a cada família lá do Êxodo, eles podiam ter o seu maná. A cada um é concedida essa graça. Ah, como nós gostaríamos de poder transferir e de receber de vocês. Mas não há como. Mas há uma fonte suficiente, uma fonte inesgotável, que não para de jorrar para a vida eterna, que é suficiente para mim, que é suficiente para o pastor Flauber, que é suficiente para todos nós, irmãos, e para todos os sedentos do mundo inteiro,
essa fonte que é Cristo Jesus, de graça e que não para de jorrar para a vida eterna. Venha, este é o convite. Você acorda despreparado, não sabe o que fazer. Eu digo, meu amigo, não pare de ouvir esta palavra. Abra o seu coração. Aceite essa oferta da graça. Aceite essa oferta da graça. Vamos para a última parte desse texto. A honra e a recompensa. A desonra e a vergonha. Olha o que diz o verso 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Elas disseram, mulher, meninas, é melhor vocês correrem para comprar. Então elas vão por um caminho e Jesus vem por outro. Ou o noivo sai por outro, juntamente com a sua noiva. E nesse ínterim, elas adentram a casa do noivo. Na versão internacional diz assim, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. As que estavam preparadas, elas não precisaram dormir assim preocupadas. E a prova amanhã, e o seminário depois, e aquele relatório para a empresa. Não, elas podiam dormir. Meu Pai, que grande bênção, meu irmão, se você puder ter tranquilidade para dormir no Senhor. Ouvimos nessa manhã, 1 Pedro, no capítulo 3, dizendo que nós devemos viver de maneira tão piedosa, que não precisa ter nada a ser acrescentado se ouvíssemos falar, se tivéssemos a certeza que Jesus voltaria ainda hoje. O que é que você vai fazer? Eu vou ler toda a Bíblia em uma noite só. Eu vou passar toda a noite em oração e eu vou ligar para os meus contatos, para aqueles que eu magoei, dizer perdão. Não, eu tenho que viver de tal maneira, com tal tranquilidade e serenidade, tão preparado, que quando chegar a meia-noite e alguém sair às portas anunciando, eis que vem o noivo, eu possa levantar-me tranquilamente e seguir para esse cortejo nupcial. Essa deve ser a nossa vida, sem aperreio. Deve ser assim. As preparadas entram para as bodas. E no Salmo 45 há uma imagem tão linda sobre isto. Diz lá, toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Veja, a noiva está no palácio do rei. Mas as amigas da noiva estão aonde? No palácio do rei também. Assim deve ser. Elas levantam tranquilamente. Elas não têm nenhum pesar. Elas não têm nada a ser acertado. É só andar e levar suas tochas acesas, brilhando, iluminando a escuridão e entrar na casa do noivo. E essa porta se fecha. Isso é tão significativo, irmãos. Essa porta que se fecha. Essa porta irá se fechar. E ela só se fecha quando as amigas da noiva entram. As prudentes. Ela se fecha. As chamas foram suficientes para que elas entrassem. Depois que entra, não precisa mais de estoque, não precisa mais de preocupação, não precisa mais de óleo, não precisa mais de azeite, não precisa mais dessa correria toda, que hora o noivo vai sair, que hora o noivo vai chegar. Cessa-se todas essas preocupações. A cada 15 minutos encharcando lá aquela coisa toda, fazendo chamas. Elas entram na festa do noivo. Lembra que eu falei de 7 dias de festa? E 7 é um número tão simbólico na Escritura Sagrada. É o número da completude, da perfeição. Talvez aqui simbolizando até a eternidade. Podemos pensar aqui numa festa que só tem hora para começar. Festa boa, festa do céu. A porta se fecha. Gostei tanto do que um pastor falou sobre essa porta. A porta está fechada. Enfim. Fechada para toda dor e tristeza. Fechada para todo este mundo malvado e ímpio.
fechado para as tentações do diabo, fechada para todas as dúvidas e temores, fechada para nunca mais ser aberta. Toda dor acabou. Todo desespero, toda aflição, todas as preocupações, toda a vaidade desse mundo cessam quando a porta se fecha. Esse mundo malvado e ímpio fica do lado de fora. Nós podemos ter paz, finalmente, eternamente, com o nosso noivo, o amado da nossa alma. Essa porta se fecha. Em breve irá se fechar. Oh, quão feliz eu ficarei se te ver lá, meu irmão, do lado de dentro dessa porta. Ah, quão felizes ficaremos. Quem sabe o único tempo que passaremos juntos será nessa igreja, meus irmãos. Quem sabe muitos de nós não entraremos nessa porta. Ficaremos do lado de fora. Ah, mas se todos estivessem lá. Quem dera se todos estivessem lá. Nas bodas do Cordeiro. Na celebração, no dia do grande rei. Quem dera. Há vinho, há pão, há graça para você, há graça para todos nós. Mas há desonra e vergonha. Nós não podemos pular essa parte dessa parábola. Olha o que diz o verso 11. Mais tarde, terrível procrastinação daqueles que sempre deixam tudo para mais tarde. Terrível sorte daqueles que deixam tudo para cima da hora. E que da mesma forma que tratam os negócios deste mundo, tratam a sua vida espiritual, eles sempre deixam para mais tarde. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando. Elas não precisavam clamar, a porta estava aberta, havia um convite para elas, agora elas chegam clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Você já teve uma porta fechada? Como é ruim, não é? Quando começou o processo seletivo, houve uma mudança. Foi no meu primeiro vestibular. Não me esqueço, lá no CAD. Acordei às 5h30 da manhã. Estava tudo pronto e fui lá. Demorei um pouco a sair de casa. E o ônibus demora mais um pouco. E quando eu chego... Rir do pastor é pecado. Quando eu chego no centro, eu não sei onde é o CAD. Na época, eu já descobri. Chego lá no CAD, suado, cansado, e 8 horas, acredito eu, que fechavam-se os portões. Chego lá, ou 7, não tenho certeza. O que eu tenho certeza é que eu cheguei atrasado. 1 minuto. E eu bato. Ah, como eu queria ter entrado ali. Há tantos sonhos para entrar na universidade na época, há tanta alegria, há tanto entusiasmo, há tanta preparação. E eu bato na porta. E eu já fui menor do que eu sou hoje. E eu vi aquele portão grandão e um segurança abre a brechinha da porta e diz assim: não há mais tempo. E a porta se fecha. Eu nunca fui muito de dramas, mas me deu uma vontade tão grande de chorar. Mas o pior é que depois que eu cheguei, começaram a chegar outras pessoas. Chegava uma mãe com um filho clamando e batia e não tinha como entrar, e eu vi mãe chorando para um lado, o filho para o outro, parente intercedendo, clamando, dizendo: abre, 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 a porta fechada, não há mais tempo. Haverá um dia, meus irmãos, em que não haverá mais tempo. Você poderá ser filho do presidente, filho de um deputado, filho de uma autoridade, filho de um pastor, criado na igreja, decorado versículos, ter sido batizado, ter tido experiências. Não, de nada valerá o seu histórico, o seu passado. De nada, de nada. As portas se fecham. Quem está dentro se alegra. Quem está fora está jogado à escuridão da noite fria. Não há chamas. Somente a chama que arderá por toda a eternidade sem fim. Portas fechadas.
As portas que durante tanto tempo estiveram abertas. Ó Nécias, ó Nécios, as portas estão abertas, você não consegue entender, você não consegue ver. Que sono é esse que você tem passado? Tantas pessoas estão na igreja, mas elas dormem. E que por mais que eu gritasse, gritasse o culto inteiro, vocês não acordariam. São como sonâmbulos, que fazem coisas, que se levantam, que interagem, que vai e que volta, mas dormem. Um sono terrível e que pode custar a alma de vocês. Que sono! Portas fechadas. Só há trevas do lado de fora. Senhor, Senhor. Pessoas que durante sua vida disseram tantas vezes Senhor, Senhor. Mateus diz no capítulo 7, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, você sabe o resto. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Veja, a exigência aqui não é grande. A exigência aqui não é de carregar uma fogueira consigo ou não sei quantas tochas que você nem poderia carregar, desequilibrado. E a questão aqui não era algo que era o azeite que era inacessível, um óleo difícil, era algo muito fácil, algo muito prático, que houve tempo necessário. Não foi por falta de tempo, não é por falta de tempo. E não será por falta de tempo, ninguém poderá alegar no último dia, me faltou tempo. Não foi por falta de exemplo. Ela estava junto com as virgens prudentes. Quantos exemplos a gente tem tido na igreja? Não é por falta de exemplo. Gente, eu já tive tanto exemplo de pessoas de crentes tão piedosos, gente tão crente. Eu já tive minha vida quase toda, desde a minha adolescência. Eu convivo com gente muito crente. Com gente que ama Jesus. Com gente que ama o Salvador. Eu convivo com gente que sempre aconselha. Pessoas que oram. Pessoas que abraçam. Não foi por falta de exemplo. Você tem tido talvez exemplos na sua casa. Seu pai talvez seja um homem de Deus. Sua mãe uma mulher de oração. O seu irmão ou sua irmã uma menina piedosa. Amigos, irmãos na igreja. Gente, não é por falta de exemplo. As lutas que você passa, nós passamos também. Se você precisa ir comprar o azeite, nós também caminhamos para comprar, para adquirir esse azeite. Mesmo que seja de graça, mas nós precisamos e fazemos por onde tentamos. E pela graça o Senhor tem nos alcançado e tem preservado aquilo que nós temos. Não é por falta de exemplo. Os exemplos, as palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. Mas alguém pode ser tão incrédulo, que pode ser como a mulher de Ló, que mesmo arrastada, olhou para trás. Não foi por falta de conhecimento. Elas sabiam de adquirir, elas sabiam manusear a tocha, elas sabiam como utilizar, elas sabiam o manejo, o cerimonial. Não foi por falta de conhecimento. Não foi por esquecimento, porque as prudentes estavam lá para lembrar e tinha alguém dizendo, eis que o noivo chegou. Não foi por esquecimento, não foi por causa da demora do noivo. Não foi por causa da demora do noivo, porque as prudentes estavam ali preparadas. No verso 12, mas ele respondeu, em verdade vos digo, eu não conheço vocês. Que vergonha. Elas dormiram sonhando com casamento e acordaram desprezadas na porta dos noivos. Isso daria um enredo trágico. Dormiram com casamento. Acordaram desprezadas. Não vos conheço. Conhecer não é a gente, como a gente pensa assim, eita, eu conheço fulano, eu não sei de onde. Lembra, a gente faz isso de vez em quando, eu faço muito, né? Eu sou muito esquecido, eu conheço essa pessoa, de algum lugar. O conhecer, do ponto de vista bíblico, é ter relacionamento. É como se o noivo dissesse, você não me conhece se eu não conheço você.
Eu queria concluir. Eu queria que você olhasse Romanos 13. Um texto que eu acho pertinente para concluirmos este momento. Verso 11. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Deixem as obras das trevas, porque o dia se aproxima. Deixem as obras das trevas. Ainda que seja noite, ainda que o noivo ainda não tenha chegado, mas você tem uma tocha que pode acendê-la e deve mantê-la acesa. Ainda que seja escuridão, mas você cortará essas densas trevas com a luz, com a graça, com a palavra de Deus. É noite, mas para nós já é dia que se aproxima. Eis que vem o Senhor Jesus. O Senhor vem. Ele não procrastinou na sua obra. O que ele tinha de fazer, ele fez. Não se demorou. Não demorou a completar a sua obra. Era uma cruz maldita, era humilhação, era julgamento, era esquecimento, era desprezo, era trevas. Ele não deixou para depois. A cruz era dele, porque ele tomou para si a cruz maldita, mas ele não se atrasou para cumprir todo o propósito e todo o desígnio dado ao Senhor Jesus Cristo. No momento certo e na hora certa ele veio, ele cumpriu sua missão, ele não deixou para depois. Ele não disse, a missão é muito difícil, eu não vou conseguir, não vale a pena. Se eu tivesse olhado para nós com olhos humanos, eu diria, não vale a pena. Não vale a pena me entregar pelas amigas da noiva. Mas ele não procrastina. Ele não deixou para depois. O que eu tenho para fazer, isso eu farei. Enfrentou a cruz. Se entregou por nós, pecadores. Irmãos. O texto termina. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vamos orar. Ó Deus, mais uma vez, tivemos a oportunidade de ouvir o Evangelho. A minha oração, Senhor, sincera, é para que o Senhor nos desperte deste sono. Oh Deus, tem gente tão despreparada, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Para que, quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, pela graça de Jesus, eu lá estarei, nós lá estaremos. Que não seja só um convívio social, que seja uma carreira perseverante. O dia ruim chega, às vezes a gente cochila, às vezes falta o azeite,
que não durmamos sem antes estarmos totalmente preparados, ó Deus. Nós não precisaremos passar por este vexame de encontrar as portas do nosso Senhor fechadas para nós. Ó Deus, traz esperança para nós. Porque um dia, quando essas portas se fecharem e nós estivermos dentro do palácio celestial, não vai haver mais preocupação, não vai haver mais pandemia, não haverá mais tentações, não haverá mais tristeza, não haverá mais essa correria deste mundo tão vaidoso. Toda luta cessará. E a alegria será perene. Não precisaremos mais de tochas, porque aquele que é o próprio sol, a própria luz do mundo, iluminará o palácio celestial. Esta misericórdia daqueles que nesta noite têm percebido que estão dormindo. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor. Desperta-nos deste sono. Faz-nos ver, Senhor, a situação do nosso coração. Porque nós podemos dizer nessa noite, Senhor, aos quebrantados de coração, ide e comprai o azeite. Oh Deus, o que podemos oferecer para estes que são teus, se não o Evangelho, se não Cristo? É tudo o que temos e é tudo o que precisamos. Nos abençoe. Possamos vigiar a toda condição, a toda possibilidade, a toda graça, a todo auxílio do Espírito Santo para aqueles que desejam, para os quebrantados de coração. Em nome de Jesus. Amém.